Nós iremos dar continuidade, irmãos, à ministração. Estamos caminhando, estudando o profeta Abacuque, e eu quero, nesta manhã, fechar o capítulo 2. Eu queria te convidar a que você fosse ao profeta Abacuque, capítulo 2. Iremos ler a partir do versículo 6, alguns versículos até o versículo 20, porque queremos nesta manhã pensar um pouco sobre o juízo de Deus, sobre a resposta do Senhor Deus, que começou para nós desde o versículo 1 do capítulo 2. O profeta perguntou, o Senhor respondeu. O profeta questionou, o Senhor trouxe direcionamento para ele, para a nação. E nós iremos ler algumas passagens desta sessão que compreende o versículo 6 ao versículo 20 do profeta Abacuque, capítulo 2. Eu quero ler para a gente, por exemplo, que está escrito no versículo 6: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Versículo 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Versículos 19 e 20 para a gente fechar. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Toda igreja, versículo 20. O Senhor, porém, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos perceber, a voz está um pouco diferente. Desde ontem, uma crise de rinite aqui, nada que nos impeça de ministrar a palavra, mas hoje eu vou mais devagar aqui na bênção, na tranquilidade. Na verdade, se eu me empolgar um pouquinho, eu vou lembrar e segurar, mas nada que nos impeça de estudarmos a palavra, de compreendermos a palavra do Senhor. Nós estamos nessa caminhada, nesse livro que é tão desafiador para todos nós, que é o livro de Abacuque. Quero te convidar a fechar os olhos, coloca o teu coração, peça ao Senhor que Deus fale, que Deus ministre, que Deus possa construir em nós, de maneira clara, através dessa exposição, a sua vontade, que é boa, agradável, que é perfeita. Maravilhoso Deus, graças nós te rendemos, te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos estudar a tua palavra, ela, e tão somente ela é útil para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir. Correção, por vezes, desrespeito, ó Deus, a dor. E nós te pedimos, ó Deus, se assim for, que o Senhor esteja corrigindo nesta manhã, em nome de Jesus, moldando-nos segundo a tua boa vontade, ó Pai. Usa-me como instrumento em tuas mãos, como boca do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos numa caminhada que começou mostrando-nos desde o capítulo 1 acerca dos dramas existenciais de um homem de Deus. Eu dizia naquela oportunidade que crente, que homem de Deus, mulher de Deus passa por situações em que nós intitulamos como dramas existenciais. Os dramas existenciais não é uma realidade apenas de quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus também passa por dramas existenciais. E nós estudamos isso lá no início do capítulo 1, e nós entendemos claramente que o profeta estava angustiado. E o que é que um crente faz quando está angustiado? Ele ora ao Senhor. Ele apresenta diante de Deus as suas labutas, as suas dores,
aquilo que inquieta a sua alma. Ele fez isso, ele intercedeu, ele orou, ele se apresentou, ele colocou diante de Deus aquilo que trazia ao seu coração e à sua mente angústia. Ele intercede ao Senhor. O que é que Deus faz? Deus responde. E Deus responde de maneira muito interessante, dizendo: olha, no momento certo eu estarei respondendo, porque o justo, ele vive pela fé, não por aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê. Nós não entendemos assim, irmãos, que nós precisamos materializar algo para que o nosso coração possa ser alimentado e assim fortalecido, para que possamos crer. Nada disso. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós temos aqui uma resposta do Senhor que categoricamente nos diz isso, quando lá no verso 4 do capítulo 2 nos diz: mas o justo, ou seja, aquele que foi alcançado e contemplado por Deus, vive pela fé. É o que nós enxergamos e vivemos todos os dias. Vivemos pela fé, andamos pela fé, caminhamos pela fé, confiamos pela fé, descansamos pela fé. E Deus é aquele que de maneira poderosa tem sustentado e providenciado todas as coisas segundo a sua boa e preciosa vontade. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio. Agora vejam, irmãos, no tempo de Deus as respostas, elas chegam segundo o crivo de Deus, não segundo as nossas determinações. E aqui ela é colocada com 5 ais. Fizemos questão de ler esses 5 ais que revelam o juízo de Deus. Por vezes imaginamos que Deus está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Deus está atento, irmãos. Deus está atento. E a resposta aqui registrada pelo profeta, através desses ais, não é apenas um lamento, irmãos. Aqui não é um lamento. Aqui não revela, a palavra no hebraico aqui, não é um lamento, mas um juízo, uma punição, uma advertência solene de um juiz que está sentado no trono com as rédeas da história em suas mãos, de um juiz que age a seu tempo, de um juiz que não está submetido a ninguém, de um juiz que tem o controle de todas as coisas, de um juiz que nos conhece, de um juiz que está atento a tudo e a todos, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. E aqui o profeta registra, expressando esta sentença perfeita, um veredito perfeito de um Deus perfeito contra as injustiças, contra a arrogância, contra os levantes daqueles que não conhecem a Deus. Deus fala, Deus responde. Isso traz ao nosso coração as sentenças do Senhor Deus, traz ao coração daqueles que conhecem a Deus o prazer de estar servindo a um Deus que é justo, a um Deus que conhece todas as coisas, a um Deus que está atento a tudo, a um Deus que olha como um bisturi cirúrgico todas as coisas e vai ao epicentro do problema, mesmo quando nós não entendemos muitas vezes por que a demora, por que não chega a resposta, por que, há um propósito, há um para quê, há uma ação soberana. Deus sabe o momento exato de nos responder, e bendito seja o nome do Senhor para sempre. Como é que o Senhor responde, irmãos? Ele responde com 5 ais. Eu queria nesta manhã apontar para a gente este veredito divino, destacando esses 5 ais, que o primeiro deles nós encontramos nos versos de 6 a 8, versículo 6, que aponta para a gente a ganância, a exploração, o roubo, a corrupção do poder econômico. E ele diz: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Note bem, querido, presta atenção. Nós estudamos anteriormente que os caldeus, eles tinham bens roubados, eles tinham acumulado, eles tinham saqueado pessoas, nações estavam desamparadas pelas ações de ganância, de exploração deste povo. E nós sabemos, irmãos,
que isso foi adquirido de maneira errada, de tal forma que o profeta ficou angustiado. Deus, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? A corrupção, a ganância, a exploração ganha espaço. Até quando, Senhor? É impressionante como a disposição deste povo em acumular além do necessário. Eu vou repetir, além do que é necessário. Isso é como uma fonte insaciável. Olha aqui para mim, querido, quando nós acumulamos aquilo que não é necessário, isso é uma fonte insaciável. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Este coração é um coração insaciável. Deus está atento a tudo. E aqui Deus condena de maneira muito clara nesse primeiro ai, um enriquecimento que pontuamos aqui como um enriquecimento que é ilícito. Isso, irmãos, é maldição sobre a vida. Olha o que está escrito no versículo 6: ai daquele que acumula o que não é seu. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho esse contexto. Falamos aqui da expansão babilônica. E é impressionante que nesse processo expansionista, nós sabemos que através das guerras, reféns, objetos de arte, dinheiro e tudo quanto eles podiam levar das casas, eles levavam, eles acumulavam. E o que é que Deus está condenando aqui, irmãos? Deus está condenando, através do profeta, o acúmulo de bens que não eram deles. Isso é exploração, isso é ganância. E eu fiquei a pensar sobre isso, irmãos, nesse primeiro ai, que denuncia a ganância e a exploração, esse pecado aqui que é condenado, mediante o roubo, mediante a fraude, mediante caminhos tortuosos, perigosos. Nós precisamos rejeitar tais coisas, nós precisamos fugir de tais coisas, nós precisamos dizer não. A tentação é grande, o caminho às vezes é o caminho da facilidade, mas presta atenção, nós cremos num Deus que é o Deus da provisão, que nos sustenta todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias, aleluia. A medida da graça e da misericórdia é suficiente para esse dia. Você crê nisso? Eu creio. Por isso que Jesus foi preciso quando ele diz: não ande ansioso por coisa alguma. Não andeis ansiosos. É como se nós quiséssemos acrescentar e acumular para o dia de amanhã, como se Deus não soubesse o que fazer. Olha aqui para mim, querido, Deus sabe como fazer. Ele faz na medida certa e da maneira certa. Louvado seja Deus. Primeiro ai aqui que é denunciado, presta atenção, é o ai da ganância, da exploração, do acúmulo, da fraude. O primeiro ai é contra o explorador aqui, é contra o agiota, é contra aquele que acumula o que não é seu, é contra aquele que aumenta através da carga de penhores. A imagem aqui é de um agressor que quer enriquecer a qualquer custo, às custas do sofrimento dos outros. O que é que o profeta quer dizer? Carga de penhores. Veja, as cargas aqui revelam as dívidas insustentáveis que eles querem agregar. É os juros exorbitante, é o extrair sem pensar no próximo, é o querer, sem olhar, sem se preocupar, sem ter piedade. O que vale é o meu, eu quero ganhar, eu quero crescer, eu quero acumular. O caminho é correto, pastor, não estou preocupado com isso. Irmãos, isso é condenado por Deus. Eu quero dizer para você que Deus está atento a tudo. Ele olha atentamente todas as coisas. E percebam, para a gente caminhar para o fechamento desse primeiro ai, é que a riqueza adquirida por meios injustos e através da exploração do próximo são abomináveis aos olhos do Senhor. O opressor no final será julgado e a mão do Senhor será pesada. Acompanhe comigo para a gente entender e fechar. Olha o verso 7 e 8. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar. Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações
todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Há uma manifestação aqui, irmãos, para mim, da lei do talião, no contexto social e econômico. Aqueles que oprimiram serão oprimidos. Aqueles que oprimiram serão oprimidos. E quem fará isso, pastor? Já que o que oprimiu tem força econômica e social. Aquele que é poderoso e mais poderoso do que todos, aquele que está sentado no trono, aleluia. Por isso que nosso socorro vem do Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? Primeiro ai aqui é contra aqueles que exploram. Vamos para aqueles que estão explorando. Vamos para o segundo ai aqui, denunciado pelo Senhor, a segurança falsa e a violência. Olhem comigo o versículo 9, de 9 a 11, mas a priori, verso 9, diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Sabe o que é isso, irmãos? Uma aparente segurança, é denunciada aqui pelo Senhor. O texto nos diz: ai daquele que constrói a sua casa nas alturas, para escapar do mal. Mas como escapar do mal, se o mal é que está movendo o seu coração? Se o mal está alocado nesta casa, se o mal está ladeando a caminhada desta família, por mais que você tente se desvencilhar do mal, construindo, olha a metáfora, construindo uma casa na altura, para que o mal não lhe encontre, o mal está ali locado, está ladeando, está caminhando, está fazendo morada ali. Querido irmão, presta atenção, Deus denuncia isso, Deus denuncia uma segurança falsa. Quem é a nossa segurança é o Senhor, quem sustenta a nossa casa é o Senhor, quem é a rocha é o Senhor, quem traz sustentação à casa é aquele que foi e é edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus, aleluia. Sabe que o profeta denuncia aqui com boca de Deus: os bens adquiridos com desonestidade, eles estão debaixo da sentença condenatória de Deus. Olha para o verso 9 mais uma vez: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. É uma falsa segurança, é uma segurança finita, limitada, momentânea. Eu já vi muitas pessoas nessas gangorras econômicas, irmãos, nas alturas, porque foi mal adquirido a riqueza, e nos vales mais profundos. Vocês já perceberam isso, irmãos? Com a mesma velocidade que chega, sai. Sabe dizer a palavra para quem é fiel a Deus? Tudo quanto você fizer será bem sucedido. Você crê nessa palavra, meu irmão? Tudo. E por que, pastor, nós observamos algumas pessoas dessas gangorras, picos altíssimos e depois vales mais profundos? Quem sabe são bens que são adquiridos por caminhos duvidosos, que traz até uma segurança que é falsa, mas que são angariados e conquistados por caminhos tortuosos. E vejam que metáfora o profeta usa, a metáfora da pedra que vai clamar, da parede, da trave. Sugere aqui que até as coisas, veja que coisa interessante, é uma metáfora aqui, inanimadas, testemunham contra a maldade do homem. Olha os versículos 10 e 11, acompanha comigo, acompanhe. Vergonha maquinaste para a tua casa. Isso é vergonhoso, irmãos. Alguém que dorme todas as noites maquinando mal, caminhos tortuosos, não consegue descansar a cabeça. E olha que diz a palavra, não sou eu a palavra, vergonha maquinaste para a tua casa. Você destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Não é contra a família apenas, é inicialmente contra si mesmo. Olha os objetos, as coisas inanimadas. Porque a pedra clamará da parede,
e a trave lhe responderá do madeiramento. São testemunhas da maldade, é o travesseiro ali todos os dias que acolhem a cabeça que não está em paz, é uma falsa segurança. Presta atenção que Deus está dizendo para você: é melhor o pouco com o Senhor do que o muito longe da presença do Senhor. Você entende isso? Diga amém, meu irmão. O segundo ai denunciado aqui é o ai daquele que estabelece uma segurança falsa, que é produzido através da violência. Deus denuncia. Há um terceiro ai aqui, irmãos. É um ai que busca fama, que busca vaidade, arrogância, autoafirmação, que nós encontramos aqui, queridos, no versículo 12. Acompanha comigo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Este terceiro ai denuncia a construção de cidades com sangue, a fundação desta cidade com iniquidades. Apesar dos caminhos tortuosos, nós temos uma cidade estruturada e firmada e estabelecida. Deus denuncia aqui nesta manhã, em nome do Senhor. Olha aqui para mim, querido, olha aqui para mim. Quem sabe você tem procurado caminhos para edificar tua casa que não honram o nome do Senhor Deus. Esta manhã é manhã para você dizer: Deus, é melhor o pouco com o Senhor. É melhor o pouco com o Senhor. E aqui o texto denuncia aqueles que buscam o status, a vaidade. Por que eu lhes digo isso? Veja o contexto aqui é da Babilônia. Lembrem-se, a Babilônia edificou um vasto império e construiu uma cidade magnífica, com sangue de inocentes, arrastados. Lembra que nós estudamos com anzóis e redes de varredoras? Há aqui uma crítica, uma conquista, uma expansão territorial baseada em violência, em caminhos que não agradam a Deus. Nós precisamos fugir disso. Quem sabe você está aqui nesta manhã porque você tem sido tentado a construir um império, claro, guardadas as devidas proporções, um império, uma estabilidade, uma segurança falsa, para promover o teu coração, a tua vaidade, a tua arrogância, a tua mente. Longe disso, escapa disso. Diga não, resista ao diabo e ele fugirá de vós, como promessa. Aleluia. Feche as portas. Diga não. Sabe qual é o resultado disso? Instabilidade. Acompanhe comigo, olha a instabilidade, versículos 13 e 14, acompanhe comigo. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe o que o profeta está dizendo? Ele faz um contraste entre a conquista e a cidade forte. A glória perfeita do Senhor não se sustenta. A glória é de Deus, o fundamento é Deus, a honra é do Senhor. A ambição dos homens aqui na terra não promove, mesmo conquistados através de violência, de caminhos tortuosos, que tragam uma segurança, uma estabilidade aparente. O texto nos diz que a glória humana é efêmera. Os impérios construídos sobre a opressão, irmãos, estão fadados ao fracasso, à destruição. Em contraste, sabe o que diz Deus através do profeta Abacuque, verso 14: a glória do Senhor se encherá sobre a terra, porque Deus, Ele sim é glorioso. Aleluia. Dr. Martin Lloyd Jones diz que os inimigos de Deus e do seu povo, eles podem ser até agressivos. Olha aqui para mim, querido, eles podem ser até agressivos. Tudo em algum momento pode dar a entender, diz Lloyd Jones, que vão exterminar o povo de Deus. Mas sabe o que Lloyd Jones diz? Certamente virá o dia em que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém. Amém, irmãos? Vamos para o quarto ai, está aí no verso 15. Há uma
exortação contra a embriaguez, o desrespeito. Olhem comigo, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Aqui é uma denúncia, irmãos, deste ai, que usa a metáfora de um anfitrião que embriaga seu hóspede para desnudá-lo, para expor este hóspede à vergonha. A embriaguez, biblicamente falando, irmãos, simboliza a manipulação e a opressão que tira a dignidade daquele que está sendo oprimido. A embriaguez tipifica isso. Alguém que está embriagado, ele é manipulado, ele é levado, ele é conduzido. E não é por acaso que o texto diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. É como se o opressor aqui, irmãos, a ideia aqui é como se o opressor, usando a figura da Babilônia aqui, embebedasse os seus súditos, para fazer o que, pastor? Para escarnecer deles, para humilhá-los. Essa é a ideia. Vamos embebedar os súditos, dar a eles bebidas e vamos humilhar, vamos escarnecer, vamos zombar deles. Deus julga isso, irmãos. Deus condena isso. Ai daquele que faz isso. E nós podemos aplicar a nossa vida aqui na perspectiva que a desumanização do próximo, ela é condenada, irmãos. Nós devemos olhar o próximo como a nós mesmos. Amém, meu irmão? Quantos que não honram o próximo? Quantos que não olham para o próximo como a si mesmo, mas às vezes com desdém, mas às vezes com nenhuma consideração? Porque o desejo é ter, o desejo é acumular, o desejo é colocar um juros maior do que o justo, porque eu preciso ter mais. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus está pesando a mão sobre o império babilônico, que era arrogante, que festejava em meio a bebedices. Esse império que caiu de uma noite para o dia, irmãos, porque Deus pesou a mão. Olha aqui para mim, Deus está atento a todas as coisas, Deus sonda o nosso coração. Entenda isso em nome de Jesus. E como isso é tipificado, irmãos? Dura essa palavra, eu concordo com os irmãos. É tipificado aqui com um cálice do juízo de Deus. Olha comigo, versículo 16. Será farto de opróbrio em vez de honra. Você conquistou, você está humilhando o próximo, você vai receber o peso da mão do Senhor Deus, ficar em opróbrio, em vergonha, em vez de honra. Acompanha comigo. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. A vergonha cairá sobre a tua glória, ó império babilônico. Irmãos, a ideia do cálice na mão direita é a ideia do juízo, da mão do Senhor que é pesada, de um Deus que está atento. Quer que você olhe para a situação hoje do mundo, e por vezes eu me pergunto: meu Deus, até quando? Mas nós servimos a um Deus que é justo juiz, aleluia. De tantas coisas terríveis, de tantas mazelas, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia. É interessante que, fazendo um comparativo, você usa uma rede social como Instagram, por exemplo, e você viu ali no Instagram uma notícia, por exemplo, de um assalto, de um assassinato, de uma morte. Nessa ideia do algoritmo, você abre o Instagram, você só vai aparecer o quê? Notícias de... por exemplo, faz a leitura que você gosta de assistir isso, né? E, por exemplo, outro dia eu fui ver uma notícia nesse viés, e depois fui abrir de novo o Instagram, só tinha desgraça, irmãos. Misericórdia, irmãos. Vou botar logo um versículo bíblico aqui, para ver se sai logo. Só vem desgraça. Irmãos, o mundo está perdido e claro, você começa a ler uma desgraça, já puxa outra, meu Deus, coisas absurdas, absurdas. E nós perguntamos: até quando, Senhor Deus? Presta atenção que Deus está dizendo através do profeta: o cálice do juízo santo
de Deus alcança aqueles que se levantam de maneira errada, injusta e pecaminosa. Deus é o justo juiz, aleluia. Deus está atento, Deus olha de maneira precisa todas as coisas. Aqui o opressor, ele é apontado como aquele que força o oprimido a beber. Na justiça de Deus, aquele que está humilhando receberá o peso da mão do Senhor. Vamos fechar os 5 ais nesta manhã, nessa exposição. Olhem comigo o último ai, que vem contra a idolatria e vem contra a futilidade. Olha comigo o versículo 19, para a gente fechar, a partir do versículo 18, perdão. Acompanha comigo. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda. Ai daquele que diz à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqui uma condenação clara, a idolatria, irmãos. O último ai aqui é proferido contra o maior de todos os pecados, a idolatria. Alguém já disse que a idolatria representa a fonte, a razão básica de todos os outros ais que foram apresentados aqui. Tudo é idolatria, é uma revolta contra o Deus poderoso, é uma assintosa transgressão dos mandamentos de Deus, porque nós o encontramos em Êxodo capítulo 20, não devemos adorar a nenhum ídolo, mas ao Deus Todo-Poderoso, a Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. A idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. Deus diz, ai daquele que diz a madeira acorda, daquele que está idolatrando algo que não tem fôlego nenhum ao Senhor. A Ele sim, diz o verso 20, cale-se todos, porque o santo Deus está no meio do templo. Ele escuta, Ele ouve, Ele responde, Ele é juiz correto, certo, perfeito. Ele está no controle de todas as coisas, aleluia. Ao Senhor a honra e a glória pelos séculos dos séculos, amém. Aqui uma denúncia no versículo 18 de ídolos que são mudos, que são feitos de madeira e de pedra. Eles não podem salvar. O profeta contrasta com aquele que pode salvar. O verso 20 diz, cale-se diante dele toda a terra. Esta é a palavra de Deus para a gente, nesta continuidade do profeta Abacuque, que denuncia através de 5 ais a manifestação de Deus aqui apresentada, irmãos. E eu penso que esses ais representam de maneira argumentativa o clímax da resposta de Deus à nação. A raiz de toda exploração, violência, arrogância, a raiz é idolatria, irmãos. Idolatria é dar glórias a quem não merece glórias, mas aquele que merece honra e glória está no santo templo, está aqui nesse lugar, fala conosco através da palavra. Eu fiquei pensando sobre o silêncio aqui, cale-se diante dele toda a terra. Não sei que vocês compreendem aqui, eu fui estudar essa expressão, cale-se diante dele toda a terra. Por que o texto termina dizendo isso, cale-se diante do Senhor toda a terra? Conclui dizendo ao teu coração, calar-se aqui revela-nos um ato de reverência ao juiz poderoso, ao juiz correto, ao juiz santo, ao juiz perfeito. Quando o juiz perfeito fala, toda terra deve se calar. Deus está falando esta manhã, e vou dizer para você com pesar no meu coração, porque eu entendo que essa palavra é dura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Você quer bênção para a sua vida, meu irmão? Amém? Fuja desses ais. Você quer bênção para a sua família? Fuja desses ais. Você quer lograr êxito na sua caminhada? Tudo quanto você produzir e fizer, quer que dê frutos? Fuja desses ais. Esses ais revelam
as facilidades que o mundo apresenta, mas Jesus não apresentou essas facilidades. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o justo juiz a tudo já venceu. Aleluia, amém, Senhor.